Bom dia! Estou aqui então para o nosso devocional de hoje e hoje eu vou compartilhar uma palavra que eu ouvi ontem, que foi muito edificante e o Espírito Santo me pediu para que eu compartilhasse com todos vocês. Eu vou ler Efésios capítulo 6, no versículo 10, diz assim: No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau e, havendo feito tudo, ficar firmes. Então, olha o que diz a palavra aqui. Para que a gente possa resistir às astutas ciladas do diabo. Cilada é uma palavra que ela significa caminho, estrada. O diabo, ele sempre vai tentar achar, né, um caminho, um atalho, uma estrada, uma brecha para tentar nos atingir, nos desestruturar. E como que ele faz isso? Ele age na nossa mente, nas nossas emoções, nos nossos pensamentos. O nosso campo de batalha espiritual é aqui. Então, nós precisamos ter este entendimento que o diabo ele tenta agir na nossa mente, colocando medo, tentando nos paralisar. Nós precisamos transformar a nossa mente, como está escrito aqui em Romanos 12, no versículo 2, diz assim: E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Ou seja, o nosso pensamento, a nossa mente deve ser renovada. Nós não podemos permitir que esses dardos inflamados do maligno, como fala a palavra, atinjam o alvo, que é a nossa mente, que são os nossos sentimentos. Para nós vermos o exemplo, eu quero ler com você. Olha como o diabo ele age. Olha a forma como ele pressiona. A gente vai ler ali em 1 Samuel, eu vou resumir aqui, né? Porque não dá tempo de ler todo o capítulo, mas você lê em casa depois. Em 1 Samuel, no capítulo 17, aqui nós vamos ver a guerra dos filisteus, né? Contra o povo de Deus, os israelitas e os filisteus. Então, aqui no capítulo 17, no versículo 1 de 1 Samuel, diz assim: E os filisteus ajuntaram os seus arraiais para a guerra, e congregaram-se em Socó, que está em Judá, e acamparam-se entre Socó e Azeca no termo de Damim. Porém, Saul e os homens de Israel se ajuntaram e acamparam no vale do Carvalho, e ordenaram a batalha contra os filisteus. E os filisteus estavam no monte da banda da Além, e os israelitas estavam no outro monte da banda da Quem, e o vale estava entre eles. Então saiu do arraial dos filisteus um homem guerreiro, cujo nome era Golias de Gate, que tinha de altura 6 côvados e 1 palmo. Trazia na cabeça um capacete de bronze e vestia uma couraça de escamas, e era o peso da couraça de 5.000 siclos de bronze, ou seja, quase 60 quilos. E trazia grevas de bronze por cima de seus pés e um escudo de bronze entre seus ombros, e a haste da sua lança era como eixo de tecelão, e o ferro da sua lança de 600 siclos de ferro ia diante dele o escudeiro.
E parou e clamou às companhias de Israel e disse-lhes: Para que saireis a ordenar a batalha? Não sou eu filisteu? E vós servos de Saul? Escolhei dentre vós um homem que desça a mim. Se ele puder pelejar comigo e me ferir, seremos vossos servos. Porém, se eu o vencer e o ferir, então sereis nossos servos e nos servireis. Só para encurtar aqui, o que aconteceu aqui nesse momento? Esse filisteu ele ficou 40 dias ali, afrontando o exército de Israel. Vocês já imaginaram o pavor, aquele tormento na mente? Todos os dias, umas 2 vezes por dia, aquele gigante descia, afrontava o exército. Estudiosos falam que toda a vestimenta desse gigante, ela pesava cerca de 300 quilos. Então você imagina o tamanho dele, com aquela baita armadura, com aquela lança, impondo o quê? Medo. Trabalharam o psicológico daquele exército o tempo inteiro. Eles ficaram amedrontados. Eles esqueceram quem era o Deus que eles serviam. O Deus que disse que era para eles irem, que a batalha era deles. Mas eles não conseguiram lutar. Eles ficaram paralisados. Por quê? Pela afronta do Golias, que aqui para nós representa o diabo. O diabo começou a trabalhar na mente daqueles soldados todos os dias, 2 vezes por dia, aquele homem descia ali e afrontava eles. Não tem ninguém aí para lutar comigo, né? Se eu ganhar, vocês serão nossos servos. Agora, se eu perder, né, vai ser o contrário. Então, vocês já imaginaram? Foi uma estrada que o diabo achou para paralisar um exército. E quem desceu lá depois, né, e viu tudo isso, foi quem? Foi o Davi. Quando o Davi chegou lá e ele ouviu aquela afronta, ele parou ali e disse: opa, o que é isso? O Davi, ele foi criticado pelo irmão dele. Quando ele disse: o que é isso, né? Quem que é esse gigante? O que ele pensa? O irmão dele, ali no versículo 28, diz assim: E ouvindo Eliabe, seu irmão mais velho, falar aqueles homens, acendeu-se a ira de Eliabe contra Davi e disse: Por que desceste aqui? E a quem deixaste aquelas poucas ovelhas no deserto? Bem conheço a tua presunção e a maldade do teu coração, que desceste para ver a peleja. Então disse Davi: Que fiz eu agora? Porventura não há razão para isso. Então, o que aconteceu aqui? A nossa fé, muitas vezes, em determinadas ocasiões, vai parecer loucura para as outras pessoas que estão com medo. Aqui, o Eliabe, que era o irmão do Davi, soldados, eles eram soldados, os irmãos de Davi, homens fortes, preparados para a guerra, sabiam manejar uma espada. O Davi não, o Davi cuidava das ovelhas. Aqui o Davi foi afrontado. O irmão ali quis diminuir o Davi. Só que porque ele viu a fé do irmão. Ele viu que o irmão chegou ali e não se amedrontou com a presença do gigante, como eles estavam. E Deus usa sempre o improvável. Quem ia dizer que o Davizinho, um pastor de ovelhas, pequeno, ia chegar ali, ia derrubar um gigante? Quando um exército não conseguiu, um homem fez. Então, aqui, né, no versículo 32, diz assim: E Davi disse a Saul: Não desfaleça o coração de ninguém por causa dele, teu servo irá e pelejará contra este filisteu. Porém Saul disse a Davi: Contra este filisteu não poderás ir para pelejar com ele, pois tu ainda és moço e ele homem de guerra desde a mocidade. Então disse Davi a Saul: Teu servo apacentava as ovelhas de seu pai, e vinha um leão ou um urso e tomava uma ovelha do rebanho, e eu saía após ele e o feria,
e a livrava da sua boca. E levantando-se ele contra mim, lançava-lhe mão da barba e o feria e o matava. Assim feria o teu servo, o leão, como o urso, assim será este incircunciso filisteu, como um deles, porquanto afrontou os exércitos do Deus vivo. Disse mais Davi: o Senhor me livrou da mão do leão e da do urso, ele me livrará da mão deste filisteu. Então disse Saul a Davi: vai-te embora e o Senhor seja contigo. Então, olha o que aconteceu lá no versículo 40. E tomou o seu cajado na mão e escolheu para si 5 seixos do ribeiro, 5 pedras, e pô-los no alforje de pastor que trazia, a saber, no surrão, e lançou mão da sua funda e foi-se chegando ao filisteu. O filisteu também veio e se vinha chegando a Davi, o que lhe levava o escudo ia diante dele. E olhando o filisteu, vendo a Davi, desprezou, porquanto era jovem, ruivo e de gentil aspecto, né? Então, olha para você ver a audácia do Satanás, né? Só que o que o Davi fez? O Davi, ele, em outras palavras, ele disse para o Saul: eu não deixei nenhuma das minhas ovelhas se perder. Quando o urso pegou, eu fui atrás dele e trouxe ela de volta. Quando o leão pegou, eu fiz a mesma coisa. E quem deu a força para o Davi? Deus. Davi, enquanto ele estava cuidando do rebanho do pai dele, Davi estava retirado. Davi tinha a presença de Deus junto com ele, porque Davi tinha intimidade com Deus. Ele sabia que a força dele vinha do alto, que a capacidade dele, ela vinha de Deus. Enquanto aqueles soldados eram adestrados para a guerra, eles estavam apavorados. Por quê? Porque aquele gigante conseguiu aterrorizar a mente deles. E muitas pessoas estão assim hoje. No curso que eu estou fazendo, eu consegui observar que quando a gente tem, né, para tirar dúvidas a respeito do nosso estágio, né, que eu vou me formar em psicanálise clínica. E eu vejo que muitas das meninas ali, elas têm muitas dúvidas, né, a questão do atendimento. Então, o que eu percebi? Isso. O diabo usa as pessoas que se inscrevem para serem atendidas. As meninas estão ali para atender de bom grado, né? E o que o diabo faz? Ele usa aquela pessoa, não deixa com que aquela pessoa abra o coração, com que ela fale com as psicanalistas que estão em formação, para que aquela pessoa não seja livre. Ele faz com que aquela pessoa pare o atendimento e não queira seguir os 2 próximos, os 2 seguintes. Daí temos que começar tudo do zero novamente, né? O próximo atendimento, então nós temos que concluir os 3 atendimentos que aquela pessoa tem, né, direito. E o que o diabo faz? Ele tenta, com a atitude daquela pessoa que desistiu, fazer com que elas desistam, colocando dúvidas. Nossa, será que eu atendi mal? Será que aconteceu alguma coisa? Será que eu falei alguma coisa? O diabo mata 2 cajadadas, mata um coelho, 2 coelhos, né, como se diz, com uma cajadada só. Ele usa uma pessoa para desistir, para não dar seguimento no atendimento, porque ele sabe que aquela pessoa vai ser liberta ali, ela vai ser abençoada, ela vai ser livre de um trauma, de um abuso, de algo que aconteceu na vida dela, rejeição, abandono. Ele faz com que aquela pessoa desista. E ao mesmo tempo ele usa aquela situação para tentar frustrar as pessoas que estão atendendo, para tentar fazer com que aquela pessoa fique desestruturada, pensando que ela não está preparada. É para você ver como o diabo age. Satanás age, ele tenta agir na nossa mente para fazer você desistir, para te paralisar.
É aqui, é aqui. Então não deis lugar ao diabo, diz a palavra. Não deixe que entre, mine aqui, porque quando descer para cá, a boca vai falar, a boca fala do que o nosso coração está cheio, não esqueça disso. Não permita que a tua mente seja minada. Não permita que o inferno te paralise. Não permita que o inferno não deixe com que você vá procurar um atendimento de uma psicóloga, para você fazer uma terapia com uma psicanalista, né? Não permita, porque é exatamente isso que o inferno quer, te paralisar. Ele quer que você vive bloqueado, que você viva no trauma, no medo, no pânico, no pavor, na dependência, na mesmice. Ele quer que você fique aí na zoninha de conforto, porque a ferida, ela tem que ser mexida. Você já viu um médico suturar, ou seja, costurar um ferimento sem limpar antes, sem colocar uma medicação? Pode arder, pode doer, mas ele precisa limpar a ferida para depois costurar ela. E assim é. A ferida, muitas vezes, ela está ali, mas não foi limpa. Por baixo daquela casquinha que criou ali, tem sujeira, tem falta de perdão, tem mágoa, tem ressentimento, tem rejeição, tem abandono, tem tudo ali de baixo. Então você precisa buscar ajuda em Deus e buscar ajuda, porque Deus tem preparado pessoas para nos ajudar. Porque a nossa saúde mental, ela precisa ser preservada. E o inferno age aqui o tempo todo. A palavra diz, aonde fala ali da armadura de Deus para que a gente possa resistir, estar revestido de toda a armadura, não é só metade, gente. Não é só metade, é toda a armadura. Nós precisamos estar preparados para a guerra, para o combate. A nossa luta, ela é diária. Nós entramos ali, ó, na batalha todo dia. É uma batalha. E a palavra diz mais. A nossa luta, ela não é, ó, porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau e, havendo feito tudo, ficar firmes estáis, pois firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade e vestida a couraça da justiça e calçados os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podeis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Aqui, o escudo protege. Você pega o escudo, ele não vai permitir que nada chegue aqui até você. Você já viu esses filmes de guerra? Os soldados têm o escudo e têm a sua espada. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Então não esqueça disso, a armadura é completa. O capacete serve para proteger a nossa cabeça. A couraça, ela protege aqui. O cinturão da verdade, o escudo da fé, a espada do Espírito, que é a palavra, e os pés calçados. Por que os soldados, as sandálias eram bem amarradas nos pés? Porque eles não sabiam que terreno que eles iam ter que descer para lutar, que solo, onde eles iam pisar. Eles precisavam estar com elas firmes nos pés para saber onde elas estavam pisando. Então nós precisamos saber. O inimigo que nós estamos enfrentando é esse aqui. Hostes, principados da maldade em lugares celestiais. Então, a nossa luta, ela não é contra o ser humano. O diabo vai usar pessoas para nos afrontar,
para nos incomodar, assim como ele usou o Golias. Ele vai usar pessoas para te falarem coisas, para te ferir, para te deixar desestruturado, com medo, com pânico, com pavor, achando que você não é capaz, achando que você não pode, que você é inferior. Então, é assim que o diabo age. Então, cuide. A imagem do Golias, ela era perturbadora. É ou não é? Então, o diabo lhe mostra uma imagem. Cuidar os pensamentos errados, porque eles te paralisam. Então, nós precisamos ter o controle da nossa mente, nós precisamos ter os frutos do Espírito, o domínio próprio, a mansidão. Nós precisamos ter o amor, a bondade, a temperança, a fé. Então, nós precisamos estar vestidos de toda a armadura de Deus e estarmos, sim, blindados e cheios dos frutos do Espírito na nossa vida. E nós precisamos, nós que somos pais, criar os nossos filhos, fazendo eles compreenderem quem eles são em Deus. Quem é Deus? Crie a sua identidade em Deus. E você vai ver que os seus filhos serão muito mais do que vencedores. Os nossos filhos, né? Serão muito mais do que vencedores. Porque eles seguem o nosso exemplo. Eles veem a gente orando, eles oram também. Eles dobram o joelho do nosso lado. Eles estão... Nós criamos a atmosfera dentro da nossa casa. A criança é o reflexo da casa. Então, medite nesta palavra. Reflita nela. Leia lá 1 Samuel 17, toda a história lá de Davi e Golias, reflita nela. Leia Efésios 6, medite nas escrituras, reflita. Eu quero orar com você, Pai, em nome de Jesus. Eu oro por todas estas pessoas que estão ouvindo esta palavra, que elas sejam edificadas, renovadas, transformadas, fortalecidas, e que elas renovem o seu entendimento, guardem a sua mente e o seu coração, e que aprendam a levar Satanás para o campo de batalha da fé, para que elas possam vencer e resistir no dia mau, e se vistam de toda a tua armadura, Pai, e que sejam revestidas dos frutos do Espírito, em nome de Jesus. Que Deus abençoe a tua vida grandiosamente.